Nós teremos uma devocional, uma meditação na Palavra de Deus, como preparação para a nossa Assembleia, queridos. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura no livro de Êxodo, capítulo 18. É o segundo livro de Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 18, vamos ler do verso 13 ao verso 27. Aqui nós temos o relato da escolha ou nomeação de auxiliares para Moisés. Êxodo capítulo 18, de 13 a 27. Ouçamos a leitura. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que é uma bênção ter um sogro sábio. Então, as moças que estão procurando o casamento, quando for escolher o rapaz, primeira coisa que você vai dizer é: eu quero conhecer seu pai, não é? Me apresenta seu pai, quero saber quem é. Que bênção ter um sogro que traga orientações e conselhos preciosos, como Jetro fez com Moisés. Queridos, nós, conforme é do conhecimento de todos, estamos reunidos aqui para dar início ao processo de escolha de oficiais para a nossa igreja, presbíteros e diáconos. O conceito presbiteriano é que a igreja deve ser liderada por uma pluralidade de homens capazes, que são escolhidos para esse fim. Diferentemente de outros modelos de igrejas irmãs que nós respeitamos, a nossa igreja entende que o sistema de pluralidade, liderança plural, é o sistema que mais se aproxima ao modelo bíblico. Há outras igrejas em que há um sistema monocrático, onde o governo das igrejas está nas mãos, por exemplo, de um bispo de uma região. A esse bispo é dado poderes para que ele remaneje pastores, intervenha nas igrejas, enfim, ele teria a última palavra nos negócios e na vida das igrejas locais. Outras igrejas têm um fundador, um líder máximo que determina tudo que vai acontecer na igreja e ele não tem ninguém com quem ele compartilha as decisões e a liderança. Ele é o fundador da igreja e ele é o líder da igreja, inconteste. Mas no sistema presbiteriano nós entendemos que o governo da igreja nunca deve ficar na mão de uma pessoa só.
Mas esse governo, essa liderança deve ser exercidos através de pessoas capazes, eleitos de entre o povo para esse fim. Nós podemos apontar para várias passagens na Bíblia onde esse modelo nos é apresentado. Mas a referência mais antiga que nós temos na Bíblia, ou colocando de outra maneira, a primeira referência que nós temos na Bíblia, vindo de Gênesis para cá, a respeito da liderança plural, é esse texto que eu li para vocês. É a primeira vez que aparece o conceito de liderança plural. A liderança tem que ser exercida não por uma pessoa só, mas por um grupo de pessoas que são nomeados, escolhidos para esse fim. O que tinha acontecido aqui? Vamos tentar lembrar a situação para a gente entender direitinho o conselho do sogro de Moisés. Moisés havia liderado o povo de Israel para fora do Egito. O relato está aí no início do livro de Êxodo. O povo de Israel tinha estado cativo no Egito durante 400 anos, mais ou menos, e Deus ouviu o clamor do povo e enviou Moisés como seu libertador. Através de sinais e prodígios extraordinários, Deus tira, através de Moisés, o povo para fora do Egito, atravessa o Mar Vermelho, o povo atravessa o Mar Vermelho, um sinal extraordinário realizado por Deus através de Moisés, e entra no deserto, a caminho da terra prometida, e finalmente chegam ao pé do Monte Sinai, conforme a orientação de Deus. E é ali no monte que Deus vai se encontrar com Moisés e entregar a Moisés a lei, os 10 mandamentos, os estatutos e preceitos que Deus queria que o povo de Israel guardasse como parte da aliança. E o povo então estava ali acampado ao pé do Monte Sinai. Segundo as estimativas dos estudiosos, havia mais de 500 mil de pessoas, contando todo o povo, os adultos e as crianças. Mais de 500 mil. Alguns dizem que chegava a 1 milhão esse número de pessoas. Mas era muita gente mesmo. E ali eles montaram um acampamento ao pé do monte, esperando a revelação de Deus. E como eu disse, no capítulo 20, nós lemos, aliás, no capítulo 19, logo em seguida a esse episódio, Moisés sobe ao monte e Deus então lhe aparece, ele entrega os 10 mandamentos e outras leis que eram para ser guardadas pelo povo de Israel. Mas enquanto Deus não manifestava a sua vontade, enquanto o povo estava ali acampado, Moisés armou, vamos imaginar, uma tenda, pegou o banquinho, sentou e começou a receber o povo. Porque o povo tinha demandas, 500 mil de pessoas, gente com questões e dúvidas e brigas entre si, e alguém tinha que dar uma solução para manter a paz do povo. Então Moisés sentou no banquinho e a fila dobrava o quarteirão. Moisés começava de manhã cedo a receber o povo, um por um. Aí chegava, pastor, Moisés, aqui é meu marido, a gente não está se dando bem não, a gente quer um conselho aqui para o senhor, como é que a gente resolve? Nós estamos brigando aqui, a gente se conheceu lá no Egito, mas ele lá adorava outros deuses, eu adoro a Deus, como é que vai ficar a nossa situação aqui? Aí Moisés tinha que dar uma resposta. Próximo, Moisés, aqui é Abdula, ele vendeu um camelo para mim, mas o camelo é banguelo, ele não me disse no dia que vendeu que o camelo era banguelo, e agora eu quero que ele devolva. Como é que faz isso, Moisés? Resolvido o problema. Próximo, o dia inteiro Moisés sentado na banqueta recebendo o povo e resolvendo os casos do povo, dando orientação sobre como eles deviam proceder. É quando então chega o sogro de Moisés. O sogro de Moisés, um cidadão chamado Jetro, que havia ficado em Midian com a esposa de Moisés, Zípora, e os seus 2 filhos. Moisés havia deixado a família em Midian quando ele foi para o Egito cumprir a missão de Deus, que foi libertar o povo. Uma vez a missão cumprida, estando já o povo liberto no deserto, agora a família de Moisés vem se encontrar com ele e o sogro dele então vem trazendo a mulher e os filhos. E aí o sogro chega, o capítulo 17 conta como Moisés explicou para ele tudo que Deus fez, como Deus libertou o povo, as maravilhas de Deus, e Jetro adora a Deus, presta culto a Deus e começa a observar o que é que Moisés está fazendo. Depois da festa de recepção de Jetro, no dia seguinte de manhã, 6 horas da manhã, Moisés sentado na banquetinha, a filha dobrando o carteirão. E Jetro olhou para aquilo e disse: Moisés,
isso não está bom não. Do jeito que você está fazendo, não está bom não. E aí então é o capítulo que eu li para vocês, o conselho que Jetro deu a Moisés de como ele deveria liderar o povo, atender às necessidades do povo, não é? Então aqui é a primeira passagem, como eu disse para vocês, que nós temos na Bíblia, onde se fala a respeito da pluralidade de líderes. O texto nos fala então que Moisés explica o seu procedimento a Jetro, está aí do verso 13 até o verso 16. No verso 13 nós lemos como Moisés se assenta lá e o povo estava em pé desde a manhã até o pôr do sol, não é? Ao sol do deserto. Vocês imaginam o desconforto daquela multidão ali a sol aberto, não é? O povo vinha para Moisés para três coisas aqui. Moisés nos diz nos versos 15 e 16, ele diz a Jetro, né, que o povo vinha consultar a Deus. Moisés, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu caso com essa ou caso com aquela? Tipo assim, né? Eu quero saber a vontade de Deus. Vinha resolver questões entre eles, verso 16, e vinha também aprender as leis de Deus. O povo queria saber o que é que Deus tinha a dizer sobre determinadas circunstâncias da vida. E Moisés, então, fazia isso sozinho. Veja o que diz o verso 13. Ele fazia isso sozinho. E o povo ficava em pé, não é? Durante todo o calor do dia. Está aí também no verso 13. Do verso 17 até o verso 23, Jetro aconselha Moisés. Jetro observa aquela situação e diz a Moisés, em primeiro lugar, está aí no verso 17, que aquele procedimento não era bom. Você vê que mesmo um homem de Deus como Moisés, um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus, conhecedor de Deus, a quem Deus havia aparecido na sarça ardente, através de quem Deus fez sinais e prodígios, através de quem Deus abriu o mar vermelho, mesmo assim esse homem, ele não era infalível. A uma certa altura ele estava tendo um procedimento que não era bom, Mas note também a humildade desse grande homem Moisés. Ele ouviu o conselho do seu sogro. Ele não chegou assim para Jetro e disse: quem o senhor pensa que o senhor é? O senhor sabe com quem está falando? Eu sou Moisés. Não ouviu falar que eu abri o mar? Não ouviu falar que eu mandei descer 10 pragas do céu que destruiu com a terra do Egito? Como eu humilhei Faraó? Eu sou Moisés. Quem é você para me dar um conselho? Não. Moisés, obrigado, meu sogro querido, né? E seguiu o conselho. Então esse era Moisés, homem santo, homem de Deus, varão profeta, íntimo de Deus, mas que podia se equivocar em alguma coisa. E graças a Deus, quando Deus manda alguém para nos ajudar a ver, porque Moisés pensava que estava fazendo a coisa certa, e Deus lhe mandou alguém que o ajudou a ver a maneira melhor de fazer. E o conselho de Jetro foi: primeiro, Moisés, essa tarefa é pesada demais para você. Por mais bem intencionado que você seja, por mais vigor que você tenha, mas você continua um ser humano. Você teve poder para abrir o mar vermelho, mas você não tem poder de imortalidade. Você é mortal, você está ficando idoso, você vai cansar, você não vai conseguir levar essa carga. Segunda coisa, mas não é só com você que eu estou preocupado, Moisés, diz Jetro, eu estou preocupado com o povo. O povo já vem, quem vem te procurar, já vem porque está com raiva de alguma coisa. E a raiva vai ficar maior ainda de passar 10 horas no sol esperando para ser atendido. Não é bom para o povo também. Vai começar contenda e confusão. Vai ter gente dizendo: ninguém consegue falar com Moisés, Moisés é inacessível, não tem ninguém para me ajudar. Então não é bom para o povo também. Então vem o conselho de Jetro a partir do verso 19. Ele diz: você deve fazer, Moisés, o seguinte: sua parte, você deve levar as causas do povo diante de Deus em oração. Verso 19. Representa o povo diante de Deus. Isso você pode fazer. Gasta um tempo, tira um tempo durante o dia para chegar na presença de Deus, orar a Deus, interceder por esse povo. Traz as causas do povo, apresenta diante de Deus as necessidades do povo. Segunda coisa que você deveria fazer, Moisés:
se dedique ao ensino das leis de Deus ao povo. Isso só você pode fazer, porque você que recebeu a revelação de Deus, você que conhece as leis de Deus. Então, você ensina o povo, reúne o povo em assembleias, em grupos, e você ensina a lei de Deus para esse povo. Isso você pode fazer. E agora, você vai nomear pessoas para ajudar você a levar carga. Você vai nomear pessoas para ajudar você a levar carga, mas não são pessoas quaisquer. Veja o verso 21. São 4 qualificações aqui que Jetro colocou para Moisés. Primeiro, tem que ser homens capazes, homens que tenham aptidão para funcionar como juízes, para discernir entre o bem e o mal, homens de experiência, que possam ajudar o povo nas suas causas. Então não é qualquer pessoa. Às vezes há pessoas bem intencionadas, pessoas piedosas, pessoas espirituais, mas elas não têm essa capacidade que exige experiência, praticidade, bom senso, a tomada de decisão sábia, prudência. Então tem que ser gente capaz para o ofício. Capaz para o ofício. Nem todo mundo é capaz. Por isso que isso não é um demérito, porque os dons são variados e as capacidades são variadas. E Deus distribuiu diferentes habilidades entre o seu povo. E a alguns Ele deu capacidade para trabalhar como juiz, como auxiliar, como conselheiro, como líder e como guia. Primeira coisa, então, tinha que ser gente talhada para o caso. Senão só ia piorar. Tem que ser capaz. Segundo, tem que ser temente a Deus. Pessoas que temiam a Deus. Temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, mas é um temor respeitoso. Amar a Deus, reverenciar a Deus, respeitar a Deus e querer fazer a vontade de Deus. E sempre viver à luz da presença de Deus. Então, tinha que ser isso aí. Aí tem o terceiro que diz, tem que ser homem de verdade. Homem de verdade. Provavelmente Moisés estava aqui destacando dentro da masculinidade a coragem, não é? A coragem, o valor, a firmeza, não é? O caráter protetor que geralmente caracteriza o homem. Ou seja, era preciso que seja homem de verdade. Não pode ser uma pessoa covarde, né? Uma pessoa que tem medo de enfrentar a tarefa, medo de dizer a verdade, mas tem que ser homem de verdade mesmo para assumir uma posição como essa. E olha a quarta característica: tem que aborrecer a avareza. Vocês sabem o que é avareza? Avareza é amor ao dinheiro. Por que é que essa qualidade aqui? É óbvio. Está lá o juiz, não é? O auxiliar de Moisés, o cara gosta de dinheiro. Vem uma disputa. Aí o cara olha para um lado e olha para o outro e bota na mão do juiz, não é? 30 denários e diz, dá um voto favorável a mim. Então suborno é muito antigo, né? Corrupção e dinheiro lavado vem desde aquela época. E Moisés e Jetro já sabia disso. Então ele diz, olha, uma pessoa que vai cuidar da coisa pública, que vai lidar com pessoas, ele não pode ser alguém apegado ao dinheiro, porque aí ele se torna subornável. Ele vai tomar decisões pensando, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu levo nisso? Qual é a minha parte? E quando esse espírito se instala na igreja, então nós estamos perdidos. Então, a qualificação é que os auxiliares, eles não poderiam ser pessoas que amavam o dinheiro, avarentos, apegados ao vil metal. A razão é óbvia, né? E em seguida, Jetro diz a Moisés, você vai distribuí-los como líderes de grupos. Você vê que Jetro já deu uma estratégia. Como é que poderia fazer isso com uma multidão de 500 mil de pessoas? Ainda que você nomeia auxiliares. Aí ele vem com uma solução. Não, você nomeia chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Exatamente. Uma estratégia que Jetro deu para Moisés, dividir a tarefa, faz em grupos, já que não pode fazer com a multidão toda, faz em grupos. E aqui é a origem dos pequenos grupos, né, que a gente usa na igreja. E você atribui as tarefas, continua Jetro dizendo a Moisés, está aí no verso 22, eles julgam as causas pequenas e levam a você as causas graves. As causas pequenas do dia a dia, eles vão julgar
e as causas graves eles levam ao seu conhecimento, Moisés, para que você então proceda diante de Deus. E aí ele encoraja Moisés, veja o verso 23, dizendo: se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar, porque o povo veio querer respostas. E agora, se Moisés procedesse daquela forma, tudo daria certo, o povo voltaria em paz, tendo sido atendido, tendo sua causa julgada. Moisés atende ao conselho de Jetro, lemos aí do verso 24 até o verso 27, já mencionei a humildade de Moisés, como ele atendeu a esse conselho, e assim ele nomeou, verso 25, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. E aí Jetro se despediu e foi em paz. Depois que isso aconteceu, nós vamos ler na história de Israel que esse grupo ele ficou restrito a 70 pessoas, escolhidos de entre as tribos de Israel, e são os anciãos de Israel. Eles auxiliaram Moisés, os 70 anciãos, auxiliaram Josué e depois toda a liderança do povo, até que veio a monarquia em que havia um rei. Ainda assim, permaneceu o conselho dos 70. Na época em que Cristo veio ao mundo, cerca de 1500 anos depois desses fatos aqui, a nação de Israel já tinha organizado o seu governo no Sinédrio. Esse era o nome dessa liderança aqui. Esse grupo de 70 anciões era chamado de Sinédrio e que cuidava da vida religiosa e da vida administrativa e civil de Israel. Foi o Sinédrio que entregou Jesus aos romanos. Foi o Sinédrio que rejeitou Jesus. Foi o Sinédrio que autorizou Saulo de Tarso a perseguir os primeiros cristãos. Foi o Sinédrio que apedrejou Estevão, o primeiro mártir. Mas o fato de que esses auxiliares erraram, não evitou que quando a igreja se formou, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi o quê? Nomear auxiliares. Eles nomearam, eles seguiram o modelo de governo que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. Você vê os apóstolos estabelecendo presbíteros, estabelecendo diáconos, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que estava liderando a igreja de Éfeso, e dizendo para ele: elege pessoas com estas qualificações. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, tem todas as qualificações. Em Atos capítulo 6, nós lemos como os apóstolos elegeram 7 diáconos para cuidar das coisas da igreja. Por isso que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela entende que o modelo bíblico revelado por Deus, ainda que não infalível, porque composto de homens falhos e que podem errar e que têm errado ao longo da história, mas esse é o modelo. O problema não é o modelo, o problema são os homens, não é? Somos nós. Mas o modelo bíblico é que a igreja seja guiada, auxiliada, abençoada por uma pluralidade, um número de pessoas capazes para exercer o cargo de liderança espiritual, cuidar da vida da igreja, da obra social e assim por diante. Por isso que na nossa igreja nós temos um conselho que é formado de presbíteros eleitos de entre o povo e uma junta de diáconos também eleitos de entre o povo que cuidam das questões práticas, sociais, dos doentes, do andamento da vida da igreja e assim por diante. E hoje nós estamos aqui, queridos, para exercer essa função bíblica de eleger aqueles que serão os nossos guias e aqueles que vão nos ajudar. Eleger presbíteros para liderança espiritual e administrativa da igreja e diáconos para liderar a área social e logística da igreja. Nós vamos orar e pedir que o nosso Deus nos abençoe no dia de hoje e que, se for a vontade dele que essas eleições ocorram hoje, que então ele as conduza, levantando homens segundo o seu coração para abençoar a nossa querida igreja. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra que nos esclarece, que nos ensina e que nos mostra de que maneira nós devemos andar.
Nós pedimos que o Senhor nos oriente, Senhor, no que vamos fazer em seguida. Se vamos ter a eleição, que o Senhor queira conduzi-la. E se ela for daqui a 2 domingos, que o Senhor também a conduza da mesma forma, para que tenhamos homens que levem a carga do povo, que ajudem o povo, encaminhem, Senhor, as questões, que possam funcionar como conselheiros, ajudantes, provedores. Dá-nos a Tua graça para que o povo seja atendido e volte em paz para a sua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.